Buenos dias, buenas tardes, buenas noites, pardes da vizinhança. Estamos começando hoje o nosso podcast de número 7. Daqui a pouco a mão não vai dar mais para contar aqui. Estamos no número 7 aqui do nosso podcast, sempre um bate-papo legal aqui. Como não poderíamos deixar passar, tem outro convidado especial aqui. E por que hoje os pardes são da vizinhança? Nós vamos falar de uma vizinhança muito famosa, uma vizinhança lá do México, de uma certa vila ali com algumas casas, né? Algumas casas ali, tem um número não lembro, tem um número 14, tem um número 71, que é um número sombrio de uma bruxa que aterroriza as crianças. É lógico que eu tô falando, é da vila do nosso querido Chaves, e nós vamos falar hoje de Chaves aqui, e nós estamos muito chique aqui, porque sempre que a gente vai falar de um assunto, tem que trazer um especialista, e hoje aqui com vocês, a gente trouxe aqui, aceitou nosso convite humildemente, nosso amigo aqui, Gabriel Pereira, aqui da turma CH do YouTube e do Instagram. Gabriel, muito obrigado, cara. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Você, Clóvis, você, Helder, poder bater esse papo aí sobre uma série que é clássica, né? Que é o Chaves. Clássica, cara. Eu digo mais. Ô, Helder, é a melhor série da história de humor? O que você acha? Cara, sem dúvida. Falar de Chaves é aquilo que fala, né? Chover no molhado. Chaves é infância de todo mundo, é adolescência e até fase adulta de todo mundo. E, cara, é um prazer. No primeiro episódio, né, que a gente fez aqui, eu e o Clóvis só falamos, vamos gravar? A gente falou, a gente precisa fazer um episódio só de Chaves, sabe? Chapolin, essas coisas. E aí chegou o dia, e também, Gabriel, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Tenho certeza, quem tá assistindo aí vai curtir pra caramba, porque é fã de Chaves, cara. Acho que, cara, a pessoa que não gosta de Chaves... Nem a gente. Ele é uma pessoa um pouco mais triste. Eu tenho certeza que é, cara. Muito mais triste. Com certeza. Exatamente. Bom, você já viu, já se anunciou aqui, meu amigo Helder do Estante do Tex, esse meu amigo aqui lá do Rio de Janeiro, que hoje também está sem os seus grilos, eu não estou ouvindo, os grilinhos estão quietinhos, e cara, é muito bom a gente falar hoje de Chaves, né? Então, agora, antes de tudo, para a gente não se perder aqui, vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar aqui e vamos pedir, logicamente, se inscreve aqui no nosso canal Pardcast, porque como você já viu, sempre tem bate-papos aqui variados da cultura pop nerd mundial da Via Láctea. Ninguém tem esses assuntos que a gente tem aqui, né, Helder? Então, assim, se inscreve aqui no nosso canal. Hoje é dia do Orgulho Nerd, né? O dia que tá hoje é dia do Orgulho, né? Parabéns aos nerds, ao nerd. Pra mim, nerd era cara que estudava, né? Que nem você colocou lá. Eu fiz uma postagem lá, né? Eu vi. Feliz dia do Orgulho Nerd pra você que não gosta de estudar, mas lê quadrinho, vê série, filme. É chamado de nerd, né? Mas já que nós somos chamados de nerd, que gostamos de quadrinhos, de séries, de filme, então nós somos nerds, então. Somos nerds. Então, se inscreva no nosso podcast, se inscreve aqui no canal Estante do Tex também, e logicamente no canal Turma CH, do nosso amigo Gabriel Pereira. Se inscreve lá, que você vai ter conteúdos. Cara, lá, tem uns cortes de Chaves lá excepcionais. Tem entrevista dele, bate-papo com galera famosa lá. Ele vai falar pra gente hoje. Porque assim, hoje é um bate-papo de fã, eu e o Helder, um cara que vai colocar as coisas aí melhores, aí vai falar com mais intelecto do que a gente, né? Mais curiosidades, assim, coisas, né? Então, assim, como sempre, eu vou deixar o Helder fazer a primeira pergunta para o nosso querido convidado, Gabriel. Então, a primeira pergunta é, assim, né, direta, assim. Cara, esse amor seu, essa paixão sua por Chaves, quando surgiu? E como, assim? Assim, até difícil, porque assim, desde que eu me entendo por gente, eu já estava assistindo Chaves. Mas eu acho que assim... Todo mundo tem muito isso, né? Assim, tem episódio que eu assisto que, assim, eu me lembro assistindo na TV de 14 polegadas, preta, de tubo, sabe? Eu volto lá no passado. Então, assim, é uma coisa incrível, né? Então, assim, sempre eu fui muito fã de Chaves, criança me fantasiava de Chaves e tudo, tinha muito VHS, só que eu acho que eu fui observando que talvez eu era fã até demais.
acho que criança ainda. Eu observei que eu gostava muito, eu tentava entender o porquê, se era o roteiro, se era... Eu tentava achar um porquê, o porquê que eu gostava tanto, mas eu não sei, eu acho que eu sempre gostei, e é aquele negócio, se você perguntar pra alguém qual o primeiro episódio de Chaves que você assistiu, ninguém sabe, né? É difícil, porque nasceu com a gente, né? Não tem como, tá quase 40 anos no ar. Então, assim, eu consigo lembrar que criança eu percebi, nossa, eu gosto demais. Né? Isso que para mim, eu assistia muitas vezes VHS, acordava de madrugada para assistir os episódios lá que o SBT, né, arquivava, exibia menos. Aí eu falei assim, não, acho que o meu gostar é demais. Procurava na internet, tinha pouca coisa. Acho que nisso aí que eu fui me percebendo, assim. E aí, e quando assim que você decidiu a produzir conteúdo, né, relacionado a Chaves? Olha, quando eu tava lá no início da internet, eu via aqueles blogs, tipo assim, fóruns também, igual tem o Fórum Chaves. Aí nossa, tinha tanta coisa, eu achava aquilo incrível, né? Aqueles textos incríveis, tudo. Mas eu não tinha, assim, às vezes eu falava, senhor fulano, deixa eu escrever alguma coisa, mas ninguém nunca foi muito solícito assim, não. Sim. Mas aí, eu acho que veio a pandemia, e aí, tipo, você estuda pelo celular, você trabalha pelo celular, você vai descansar, é celular, tipo os Jetsons, né? Então, tipo, eu falei assim, eu preciso de alguma coisa, assim, para distrair. Mas às vezes não dava tempo de assistir, sei lá, uma série por dia, uma novela, uma coisa que não dá tempo. Eu falei, eu tenho um monte de foto de Chaves, eu vou pegar aquilo e vou jogar no Instagram, eu vou colocar lá. Aí foi isso, eu pegava uma foto de vez em quando, todo dia lá e colocava uma foto, uma informação, uma curiosidade. Aí um dia uma amiga minha virou e falou assim, você vai fazer algum post de 1.000 seguidores? Falei, não sei, como assim 1.000 seguidores? E quando eu fui vendo, foi crescendo. A gente tá com mais de 130 mil seguidores agora, e sim, foi doideira, foi assim. Aí eu fui produzindo e fui compartilhando as informações, as ideias. Eu vi hoje, você tá com mais de 133 mil seguidores, cara, parabéns. Isso nasceu na pandemia? Na pandemia? Nasceu na pandemia, foi em junho ali da 2020. A gente tá em 2022, foi em junho de 2020. Foi por ali. Aí eu falei assim, e o pior é que é o seguinte, eu tenho as fotos no HD externo. Falei assim, vou poder postar tudo pelo computador. Nem dava na época, né? Agora dá, nem dá para postar foto pelo computador. Aí eu tive mais trabalho para passar pro celular. Mas assim, foi sem ideia nenhuma. Aí acabou que também bombou as lives, né? Aí eu tava um dia assistindo uma live de um rapaz lá falando de Chapolin, não sei o que tal. Falei assim, nossa, esse cara tá sabendo umas coisas aí meio novas, que na época ninguém sabia. Falei, vou chamar ele para bater um papo, fazer uma live. E aí foi assim, pouco a pouco. E aí tá nisso, tá desse jeito aí. Caraca, você vê a força que tem Chaves, né, cara? Pois é, muito. Você une a força que o Chaves tem e um conteúdo bem feito, não tem como dar errado, né, cara? Não tem como não ser sucesso. Você tem quantos anos, Gabriel? Tenho 25. Pô, olha isso, Helder. Pegamos uma pessoa mais nova que nós, que já tá aí, já produzindo conteúdo de uma coisa que, de boa, eu tenho 40 anos. Quando eu assisti a Chaves, você não era nascido. Olha para você ver o que a gente fala de atemporal. O que é uma coisa atemporal? Atemporal. Se eu tinha 10 anos... cultura entende. Entende, não precisa de nenhum apelo, de nada, né? O Helder que tem 10 anos a menos que eu. Então, cara, não, 10 não, 4, 5, sei lá. Tá colocando mais velho aí. Não, é verdade. Então, muito, muito legal, cara, muito legal. E a gente chegou a ver lá algumas entrevistas lá, alguns vídeos seus lá. Cara, e muito bacana, assim... Obrigado. É um trabalho louvável, né, Helder? Falar de Chaves, e ainda bem que a gente conseguiu alguém para falar aí. E a gente tem muitas curiosidades para colocar ainda para vocês aí, né? Com certeza. É o que você falou, cara. O Chaves, na verdade, é o que o Gabriel falou. O Chaves, cara, qualquer país, qualquer cultura que assistir o Chaves vai entender, porque é exatamente isso. O Chaves, ele não apela para lado nenhum, sabe? Ele não tem um direcionamento para lado nenhum. Ele é unicamente assim entreter
e de uma forma assim tão inocente que aquilo cativa as pessoas, sabe? Eu acho que a inocência do Chaves, o Chaves que a gente está falando do programa em geral, não do personagem, né? A inocência do Chaves é algo assim que cativa criança. Meu pai, né? Eu comentei isso naquele bate-papo nosso com o Joey. Meu pai, ele já faleceu. Meu pai era viciado em Chaves, sabe? A gente às vezes estava na sala, ele chegava, a gente assistindo alguma coisa, ele chegava. Que canal tá tem Chaves? Não tá dando Chaves em algum canal. Não, vê se tá dando Chaves aí. Ele era viciado. Meu pai tinha 70 e poucos anos, sabe? Então, e ele dava gargalhada daquilo. E era muito, sim, era muito legal ver. E, nossa, Chaves é um negócio assim. Cara, é até emocionante falar de Chaves, cara. Ô, Gabriel, qual é o. Aproveitando a deixa que o Helder falou, então, qual que, pra você, qual é o segredo de, por exemplo, uma pessoa que nem o pai do Helder, que assistia com 70 e poucos anos, o meu falecido pai também, que faleceu com menos de 60, eu com 40, e você com 25, qual é o segredo desse personagem, desse seriado, pra atingir tanta gente, sim, e ser tanto sucesso? Olha, eu acho que só alguns. Vocês falaram aí dos seus pais. Todo domingo eu assisto Chaves, Chapolin, X-Espírito com meu avô também, que tem 77. Aí, ó. Então, tipo assim, a gente gargalha junto, comenta junto. E, tipo assim, eu acho que o principal segredo do Chaves é o roteiro. Eu acho que o roteiro, ele é muito bom, ele é muito sagaz, ele é muito inteligente. Ele, tipo assim, ele não é um programa que, tipo assim, bate numa minoria. O cara tem piada porque ele é gordo, mas o outro tem piada porque ele é muito magro. O outro tem piada porque é alto, o outro tem piada porque ele é baixo, então, tipo assim, ele, né, bate em todo mundo mesmo. Então, assim, e eu acho também que ele tem uma coisa que a gente meio que... É uma familiaridade muito grande, né? Aquele bairro simples. Você vê ali pessoas que podem ser seus vizinhos, né? Ou uma mãe, ou uma tia. Eu acho que é um pouco disso. E a gente acaba comprando aquela história. E até o Chaves mesmo, o original, né, no espanhol, ele é muito mexicanizado. Às vezes a pessoa fala assim, não, ele faz sucesso porque o espanhol é muito abrangente e pega Colômbia, Equador, Chile, mas não. Se você pegar um país, por exemplo, igual o Uruguai, o eu deles é yo, e do espanhol é yo. Então, tipo assim, o Chapolin, então, perderia um pouco de sentido para eles, de identificação. E não é. Chegou num ponto lá no Chile que o governo quis proibir o Chaves porque o pessoal tava pegando as expressões mexicanas para usar. Caramba. Então, tipo assim, foi doideiro. O pessoal queria mudar as palavras do Chile para usar as palavras do México, do próprio Chespirito. Chegou no momento que, antes do programa começar, tinha uma locução e a mulher explicava. Ela falava, olha, no episódio de hoje, o Kiko vai fazer um cumpleaños, e cumpleaños no Chile é... Ela explicava, aniversário, né, no coisa. E a mãe dele fez um pastel. Pastel no México, aqui para nós no Chile, é um bolo. E tinha aquela explicação. Então, assim... Às vezes, não tem tanta identificação, mas a gente compra aquela história. A gente compra aquela, a gente vê o Seu Madruga ali, um dia de fotógrafo, um dia de sapateiro, a gente fala, pô, né, meu pai pinta parede, né, faz uma obra, faz aquilo, faz um bico ali, a gente meio que tem uma familiaridade, a gente compra aquela história mesmo ali com muita verdade. Eu acho que é isso, acho que é a verdade do roteiro. Olha, eu acho que se a gente vê... o que você tá falando aí, ali na vila, por exemplo, cara, você pensa que é um Brasil, perfeitamente, né, Helder? Casa ali, aquelas pessoas ali, né, alguns mais pobres, outro um pouquinho melhor, o cobrador do aluguel, cara, a gente tá falando de uma série... As tretas entre vizinhos. As tretas entre vizinhos. Meu, isso é muito Brasil também, então, poxa, você vê como que abrange, eu acho que é o principal segredo. E o roteiro, acho que genial, né? Do Roberto Gomes Bolanhos e quem mais que faça aí, né? Então, cara, é algo assim que a gente se assistir. A gente tá falando de uma série dos anos 70. E é importante falar, nós vamos falar hoje só de Chaves. Porque o Gabriel aqui, ele já aceitou fazer um programa só de Chapolin. Então, cara, isso, ó... Então hoje nós... mas vocês vão falar de Chapolin? Hoje não, nós vamos falar só de Chaves. E na próxima vez que ele estiver aqui, não vai demorar muito, que ele vai aceitar nosso convite aqui, que ele é um cara gente boa. Claro. Ele vai falar. Eu já tô pensando nos tópicos do Chapolin, já tem bastante coisa boa pra contar, viu?
Tem bastante coisa. Você estava falando da questão da dublagem, ô Gabriel, que deu até esse problema de Joe, que tinha que explicar, né? Você falou da parte do pastel, lembrei daquela episódio que a Chiquinha escreve no muro lá, pastel, e é bolo, pra dar o bolo na cara da mãe, né? E, cara, fala um pouco da dublagem brasileira. Cara, muitos falam que a dublagem é melhor que o original. É possível isso, cara? Então, a dublagem do Chaves é uma coisa assim, muito sem explicação. Porque tem gente que fala assim, não, mas se o programa é clássico, a dublagem fica clássica. Mas nem sempre. Se você pegar, por exemplo, a Maga, quem dublou o Chaves, todos os produtos que a Maga dublou sem ser Chaves, todos foram redublados. Todos estão assim, seguindo aí, mas com outra dublagem. Então, por exemplo, a novela Chispita teve redublagem. Monty Python, que são aqueles britânicos, teve redublagem. A turma do Charlie Brown, do Snoopy, teve redublagem. E o Chaves não. A gente só assiste com aquelas vozes, a gente acostumou com aquelas vozes. Então isso é coisa de doido. E se você jogar no YouTube lá um filme do Monty Python, A Vida de Brian, por exemplo, um super clássico, todo mundo que ama comédia gosta de Monty Python. Se você for nos comentários, os comentários são assim: lá, a voz do seu Barriga, a voz do Kiko. Assim, todo mundo só vê que tem ali a voz dos personagens do Chaves. Eu fui fazer uma pesquisa para fazer uma entrevista com o Carlos Seidel, que é a voz do Seu Madruga, e tipo assim, tem vários episódios do Spectreman lá no YouTube, e os comentários lá a voz do Seu Madruga. Então assim, não tem jeito, o brasileiro comprou aquelas vozes, e a dublagem ela é assim, ela ficou perfeita, técnica, texto, adaptação. Eu acho que assim, ela errou um pouco, uma coisinha ou outra. Tipo assim, igual eu acho que, assim, claro, eu não mudaria jamais porque eu nasci com isso, mas igual o nome Chaves, eu acho que ele foi muito mal adaptado. Porque, assim, na ideia original do programa, é a história de um menino que é órfão e ele meio que não sabe quem ele é. Então, assim, ele não sabe quem são os pais e tudo. Até no livro, que chama o Diário do Chaves, ele chega a comentar que ele não sabe a própria identidade. Porque, tipo assim, a mãe dele deixava ele na creche, às vezes buscava ele, às vezes não. Às vezes levava outra pessoa no lugar dele, outra criança no lugar dele. Então ele tem essa dúvida de origem. E chavo, em espanhol, é uma gíria para moleque, para menino. Então é isso, né? Aí acabou que no Brasil traduziram diretamente para Chaves, né? Meio que cortaram isso. Mas acertaram muito quando traduziram Dom Ramon para Seu Madruga. Isso é um ganho de 100%, né? Porque esses nomes, o que aconteceu? O Chaves não era para ser uma série, não era para ser sucesso, era só para ser um sketch de 5, 10 minutos. Então, se você assistir Chapolin ou Chespirito, todos os atores têm o nome do personagem. Então, por exemplo, quando o Carlos Lagran, que é o Kiko, faz um personagem no Chapolin, todos os personagens chamam Carlos. E aí, quando o Ramon Valdez ele foi fazer o pai da Chiquinha, ele era Dom Ramon, porque o nome dele é Ramon. A Florinda Messa, Dona Florinda. Só que acabou, né? Foi sucesso. A Florinda é a única que tem um nome. Tem também os episódios lá do Girafales, chamando ele de Rubem. Pois o Girafales era Rubem Aguirre Girafales. Tipo assim, era todo mundo com nome. O Dr. Chapatin era Dr. Chespirito Chapatin. Todo mundo casava os nomes mesmo ali. Não sei se era mais fácil no roteiro ou para não esquecer. Um negócio que eu acho engraçado na dublagem é aqueles episódios da escola. Que eles estão tendo aula e fala de história aqui do Brasil, sabe? Descobrimento do Brasil. É verdade. Fizeram uma adaptação muito louca. Né? E tem um fato que é super interessante sobre isso, dessas adaptações da dublagem. Porque, assim, existem várias versões. Tem um cara que traduzia, ele chegou a falar que ele traduzia por conta própria, não sei. Mas se você assistir certos episódios, eles não têm adaptações, é a história do México. A partir de um momento, tudo está adaptado. E parece que aconteceu foi o seguinte, o Silvio Santos comprou uma novela, ele falou, olha, eu quero que essa novela, que tinha um nome lá, super mexicano, ela se passe no Brasil. Vocês têm que colocar que ela é no Brasil. E parece que alguém entendeu errado, e entendeu tipo assim, não, é para traduzir, adaptar tudo. Tá. Só que não era isso, era só uma novela. E aí todo mundo adaptou tudo. Então, aí, eles, se você pegar uma certa dublagem, fala tal Angélica Maria, que é uma super atriz do México, e eles colocaram Maite Proença. A história do México virou a história do Brasil. E eles foram adaptando tudo.
tudo. E deu mais que certo, né? Aí que a gente identifica mais ainda. E parece que foi isso, foi um erro de conversa. Mandaram adaptar uma novela só pro Brasil, e alguém falou, não, é pra adaptar tudo. E adaptou tudo. Não, olha, eles fazem isso com muita competência, né? Ó, um que não foi adaptado é o ator Hector Bonilha. Ainda bem. Ainda bem. Não, e outra coisa também que não foi adaptada é porque é o seguinte, os episódios chegavam, o SBT comprava, tudo embaralhado, né? E aí, tipo, eles dublaram Acapulco, né? A parte 1, dublaram a parte final, só que a parte 2, ela chegou depois. E aí, adaptaram para Guarujá. Guarujá. Eles vão para Acapulco, chegam no Guarujá e depois vão embora de Acapulco. É uma bagunça doida. E aí o SBT, para salvar em algumas edições, ele pegava trecho que a pessoa falava Acapulco e depois jogava em cima do Guarujá. Tem um episódio do Seu Madruga que ele tá assim, Chiquinha, para de me infernizar aqui no Acapulco. Fica assim, fica até sem. Fica estranho, né? Reportado, né? Assim, estranho. Inclusive, daqui a pouco ele vai falar uma curiosidade muito legal sobre esse episódio de Acapulco, que tá por trás de tudo isso daí. A gente tava conversando hoje antes e tal, durante o dia, e vai ter uma curiosidade sobre esse fato desse episódio, né? Que é por trás desse episódio aí há uma grande jogada de marketing, né? Mas isso daí daqui a pouco a gente fala, né? Então, pô, as dublagens, assim, eu acho que é uma dublagem, tirando esses errinhos, que é coisa normal, é uma dublagem perfeita, você não acha, Helder? Com certeza, eu estava aqui até pensando, uma coisa que é muito legal na dublagem é que os dubladores conseguiram captar os trejeitos de cada personagem e passar para a dublagem nossa aqui. Tipo, eu já vi no áudio original, é porque a gente também cresceu, né? E dublado, cara, é perfeito. Os trejeitos, o choro do Chaves, o choro do Kiko, aqueles excessos de raiva lá do Seu Madruga. Cara, é muito perfeito, cara. Então, é uma dublagem. A gente deu muita sorte. A gente pegou um elenco de dublagem, assim, maravilhoso. O pessoal que já tinha ali 20 anos de dublagem, assim, artista mesmo, né? A pessoa tem gente que até hoje acredita que Chaves é brasileiro. Outro dia me perguntaram isso, uma colega de trabalho. Então, tipo assim, não adianta. É muito presente isso. E o dublador do Chaves é o... Como é que é o nome dele? É o Gastaldi. É o Marcelo Gastaldi, foi o primeiro. Então, ele... Tem uma voz antiga do Chaves, que é uma voz assim mais... Fininha, né? Ele também, né? Ele também. O que aconteceu? A voz do Chaves no original... Eles foram aprimorando, porque o Chaves no original, ele tem essa voz um pouco mais fina, né? Aí ele foi tentar fazer uma coisa de teste, ele foi nisso. Ainda bem que ele mudou, né? Eu acho que tem uma coisa no humor, assim, brasileiro, que assim, se você pegar, por exemplo, se você comparar, tipo assim, Pra Ser Nossa e Friends, se você pegar Pra Ser Nossa, são velhos vestidos de criança que tem comportamento adulto. E se você pegar o Friends, é o contrário, né? É um cara vestido de adulto que tem comportamento infantil. Então, tipo assim, o Chaves, aquela voz, ela casa muito bem, né? Não é uma voz nem infantilizada, e, tipo assim, é uma voz que dá umas sacadas geniais, e não fica infantalóide, não fica assim, você compra que é uma ideia mesmo, é um cara vestido de criança, e aquilo fica genial. É um trabalho, assim, não, sem explicações todos, a voz do Nelson Machado pro Kiko. Aquele incrível episódio que pra mim é o episódio que o Chaves tá. É o que eu lembro, assim. Com a voz muito fina, aquela que eles estão caçando lagartixa. São lagartixa. Cara, a voz do Chaves é muito fina, cara. Eu ia falar isso, Foi o primeiro que dublaram. Foi o primeiro que dublaram. Os bordões estão todos assim, esquisitos, né? O Seu Madruga é chamado de Seu Ramon, a Chiquinha é chamada de Francisquinha. Francisquinha, é tudo no teste, dublado no teste. Assim, eu até estranho eles não terem redublado aquilo naquela época mesmo, né? Mas enfim, tá lá e é estranho. Eu acho que vira um clássico mesmo. Vira um clássico, né? Pô, você lembra daquele episódio que o Chaves tá caçando lagartixa? Eu falo com meu irmão, que ele tá caçando lagartixas, com a bodezinha feliz. Cara, vira um ícone, né? E aquilo que você falou, ô Gabriel, aquilo que você falou, tipo assim,
onde você já pensou, onde você imaginar que vou fazer um seriado que tem adultos e crianças? Só que você pega crianças que já são adultos, né? Estão fazendo o papel de criança com a mesma altura e que se dane. Mano, e fica muito bom. Fica muito bom. É um negócio assim que você fala, não é possível, cara. É um adulto ali, cara, que tá... Quase acredita que aquilo ali é criança, cara. Quase. Eu falo assim, eles têm ali 6, 7 anos, né? E tal, da mesma altura dos adultos. E você assiste e você fala, não, isso daí é criança mesmo. Cara, isso é genialidade, na minha opinião, porque nós estamos falando de coisas de anos 70, entendeu? É genialidade isso aí. Não. Era muita gente boa reunida numa mesma época, no mesmo momento, sabe? Tanto Exatamente. Da produção quanto dos atores. Era muita gente boa reunida, assim, parece um negócio de... Quem acredita em coisa astral, eu acho que o Chaves ali foi um monte de astro ali, as estrelas ali, de cada um ali, sei lá, cara, foi um negócio muito diferente. Não, e é meio doido, porque, tipo assim, igual no caso, o Carlos Villagrán, ele nem era, assim, ator, ele era fotógrafo e tudo, queria entrar na televisão de qualquer maneira, então, assim, ele nem era, assim, um grande artista. O Ramon Valdez do Seu Madruga, ele era irmão de quem já era artista, então ele também nunca tinha feito um grande papel nem nada, e, tipo assim, se você pega o Kiko e o Seu Madruga, eles são, assim, né, sei lá, referência dos melhores. Então, assim, é um bom texto, é uma boa direção, é uma química. Igual eu compartilhei um trecho outro dia aquela cena que o Seu Madruga vai bater no palanque e o Kiko bate a bola. Cara, aquilo é genial. É uma química, é uma coisa que, assim, foi feito nos anos 70. Hoje em dia, talvez não tenha graça, né? Você repetir uma cena assim. Mas pra assistir, tem. Não, só eles têm. Se alguém for fazer hoje... Tanto que já tentaram fazer aí, tem um... Muito. Vamos lembrar aqui, só rapidinho aqui, não pode deixar de falar isso, aquele um especial que o SBT tentou fazer imitando Chaves com os atores. Cara... Não. Aquilo ali... O que foi aquilo ali, cara? Mas olha, já tinha um programa, cara, o pior era isso, eu era criança, eu assistia, eu gostava, e só depois de anos que eu percebi que era uma cópia de Chaves. Não sei se vocês vão lembrar. Era o Vila Maluca da Rede TV, que tinha até aquele ator que fazia pegadinha. O que? Isso! Ele fazia, assim, vestido de criança, tinha uma vila, era uma coisa... Verdade, agora eu tô lembrado disso aí. Falou Era uma cópia de Chaves. Surgiram muitas. Tinha uma também da Record também. Esqueci, Miguelito que chama, Miguelito. Só que assim, passou uma semana só, aí arquivaram tudo, tinham produzido 90 episódios, nada foi ao ar depois. Então assim, tiveram várias cópias. Teve Vila do Tiririca, tentaram fazer de tudo, né, para copiar o sucesso do Chaves. Só que o sucesso do Chaves não é porque só é uma vila, né? Tem outras coisas que somam, né? E o pessoal achava, não, deve ser a vila. Vamos colocar uma vila aí que vai dar certo, mas nem sempre. Não, tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa, né? Eu acho que ali, a atuação. E é muito legal que a gente brinca. Os efeitos especiais, assim. Eu tava vendo um vídeo, acho que seu hoje, eu acho que do lado do seu Instagram, que era uma parte, aquela parte que eles chegam na casa da bruxa do 71 e que eles estão imaginando. Você fez um corte lá com aquela parte inteirinha. Aí mostra aquela vassoura na escada. Eram uns efeitos ridículos, né? Se você for olhar hoje, o gato voando. E aquilo assim, foi uma doideira deles, porque eles estavam meio que arriscando. Ninguém usava o chroma key naquela época, ninguém usava. Só que tinha um diretor, ele tinha ali seus 20 e poucos anos, que era o Henrique Segoviano, ele que fazia a direção de câmeras do programa. Ele falou, não, vamos tentar, vamos fazer. E, tipo assim, então eu falava, você é doido, você vai tentar uma coisa que ninguém faz e que não fica tão bom? Mas era revolucionário, né? Tipo assim, igual aqui no Brasil, acho que o Chico Anísio foi o revolucionário do videotape, né? Tipo assim, ele tava numa câmera, aí ele saía totalmente da câmera e vinha ele de novo de outro personagem. Isso nos anos 60, 70.
Então, pro Chaves fazer o Seu Barriga e o Nhonho juntos, mesmo que você vê que a cor tá diferente, que tem uma coisa bem esquisita, bem estranho. Pra época, era doideira. Hoje a gente ri, né? A gente aproveita e ri daquilo. O conceito do Chaves é esse. Cara, se fosse bem feito, seria ruim. Entendeu? Exatamente. Se aquele efeito da vassoura descendo, aquele gato voando, se fosse um negócio bem feito, porque você. E o gato deitado, né? Você consegue ver que o gato tá em cima de alguma coisa. Ele deve ter feito mesmo. Não, é muito. A vassoura tá parada. É tipo assim, é só o câmera, né, que movimentou assim pra fingir que tá descendo a escada. É uma coisa bem de doido mesmo. Mas, a meu ver, é genial pra época. Genial pra época. Assim, os caras foram corajosos, né? Muito demais, cara. Foi tudo dando certo, né? Tudo, os efeitos e tal, as músicas, temos muitas trilhas sonoras. Cara, tem a trilha sonora. Eu não vou falar só das musiquinhas, aquelas musiquinhas de praxe, mas aquelas músicas de fundo. Eu tenho, eu tenho tudo no celular aqui. Eu coloquei no nosso último vídeo que a gente falou sobre infância e nostalgia, eu coloquei uma musiquinha lá bem conhecida, mas tem que cortar logo por causa dos direitos autorais do YouTube, que é um saco, então não dá pra gente colocar, porque senão o bate-papo aqui é rolando com aquelas trilhas sonoras de fundo. Não é, Helder? Uma observação que é o seguinte, essas músicas que a gente escuta, né, na nossa dublagem, foi tudo, assim, usado só aqui no Brasil. O que você escuta aqui só toca aqui no Brasil mesmo, porque lá no México era tudo assim, na gambiarra, eles tinham um disco lá, botavam um disco, botavam outra coisa. Quando veio pro Brasil, ou você zerava, né, o áudio, ou você tinha que usar um corte mais bruto. Porque se hoje em dia, a Disney, por exemplo, quando ela vende um programa, ela já vende a série, e aí tem uma faixa que são só as vozes, tem uma faixa que tem só as risadas e uma faixa só a música. No caso do Chaves, não. Ou você zera tudo e consegue dublar em cima, ou você não tem música nem nada. E isso também é uma coisa que eu tô lembrando agora, que assim, que nem tem a ver com Chaves, mas não sei se vocês vão lembrar disso. Quando tinha, por exemplo, um desenho do Pernalonga, aí tipo, tocava uma musiquinha, quando o Pernalonga falava alguma coisa, a música muda. Você pode procurar isso no YouTube. Por quê? Porque eles não tinham a música, eles nem sabiam, né, qual que é a música que tocava no original. Então eles pegavam um disco que tinha aqui no Brasil e colocava. Aí o Pernalonga acabou de falar, volta pra música original deles, que tava tocando. Você sabia disso, Helder? Cara, então a trilha sonora de fundo do Chaves, isso é brasileiro? No Brasil? Eles pegaram alguns discos, né, americanos e tudo lá, e foram jogando. Tudo que a gente escuta aqui foi tudo pego aqui do Brasil. E aquele negócio, né? Sem direito autorais, sem nada, né? Pegaram o LP e foram colocando ali. Até o tema do Professor Girafales, a Dona Florinda, que é o tema do filme, né? O Vento Levou. Sim, isso foi o Brasil que botou. Foi o Brasil que botou. Foi o Brasil que botou. Eu não sabia. Olha aí, gente. Eu também não sabia disso. Eu ia morrer. No original é outra música, também romântica, mas é outra música e tudo. Aqui no Brasil a gente vai de O Vento Levou. Puxa vida. Tem um episódio que muito raro toca uma música diferente. Quando eles tem uma que eles tocam também, tem uma que chama, acho que Romeu e Julieta. Tem umas coisinhas diferentes também, mas tudo é o cara do Brasil mesmo que viu um disco parado ali e falou, não, essa música aqui. Pega lá a música de O Vento Levou, sem direito, sem nada, e soca lá no Chaves e manda ver. Ô, Helder, olha só, eu não sabia disso, cara. Então eu vou falar, eu não sabia, eu pensava que isso era coisa mexicana. Parabéns pra quem escolheu as músicas, porque, poxa... Não é? E isso foi um problema quando, por exemplo, chegou os DVDs. Porque aí o pessoal que foi dublar o DVD não tinha, talvez, conhecimento ou não tinha direito de usar aquelas músicas, e aí teve que colocar as músicas que a Televisa mandava, que não eram as músicas da série, porque eles também não tinham direito, que era música da Disney, música de filme avulso, igual era aqui, né? E aí colocaram aquelas musiquinhas de circo, aquelas musiquinhas, sabe, meio assim, diferente, de desenho animado, aí não cola, né? Quando você é igual o Chapolin, aí toca lá aquela música do Dólar Furado. Tipo assim, é umas coisas bem avulsas. Agora uma vez no Oeste.
Tem uma música lá do Rachacu, que era uma vez no Oeste. Tem tudo. Cara, tem um episódio que eu tô lembrando do Chaves, eu acho que é o das lagartixas, da vozinha. Que eu acho que a hora que pensam que ele matou alguém lá com estilingue, toca um pedaço da música Echoes do Pink Floyd. Exatamente. É isso daí, Gabriel? É isso mesmo. Cara, não tem como que madrugada que alguém matou a Chiquinha, alguma coisa assim. Eu vou ver. Vou procurar. Coloque lá no YouTube Echoes do Pink Floyd. Chaves, deve ter. Chaves, vai ter. É isso aí, né, Gabriel? Cara, que doideira, cara. Eu não sabia. Tem um vídeo, cara, no YouTube de uma orquestra tocando essas músicas do Chaves. Cara, o vídeo é sensacional, cara. É incrível mesmo, incrível. Nossa, tem muita adaptação. Eles vão emendando uma música na outra na orquestra, é muito legal. E aquilo, né? Tipo assim, foi tudo muito do improviso, né? O cara que foi colocar a música na hora, ele viu um disco lá parado e falou assim: vou colocar desse disco. Não teve escolha, não teve pesquisa, não teve nada. E, tipo assim, falando, cara, os astros se alinharam pro Chaves, não é possível, cara. Parece que foi feito pra aquilo, né? Não até aquelas músicas tristes do tema dele lá, quando ele fica sozinho na vila, é brasileiro, não acredito, cara. Tudo vou terminar. Tudo é brasileiro. Eu vou terminar aqui e vou embora. O Chaves indo embora, os caras acusarem de ladrão, aquilo é tudo brasileiro, cara. Não, eu fiquei com vergonha agora, dá licença, eu vou embora. Infância destruída. Tá vendo, ó, isso que... Cara, que interessante, né, cara? Não, olha, acabou que sendo que foi, tipo, mais um orgulho de ter, além da dublagem, essa trilha sonora brasileira aí que eu não sabia. Isso que é legal, a gente vai batendo papo aqui, vai entrando em vários assuntos aí. Agora, da dublagem, agora da trilha sonora, com essas musiquinhas, e as adaptações em português também, né, Gabriel? Tem uma adaptação em português que até hoje, tipo assim, ela é uma discussão, assim, os fãs ficam fã contra fã. Porque, tipo assim, aquela música Que Bonita Sua Roupa é um clássico, é icônico, é isso, assim, é indiscutível. Mas ela foi, assim, é uma tradução totalmente nada a ver, que ninguém entende aquilo, porque no original é, tipo assim, é Que Bonita Vizinhança. E tem uma coisa pra falar da vila, sabe? Por isso que ele apresenta os personagens, ele fala, esse aqui é o Kiko, e fala uma coisa do Kiko, a Chiquinha, a Madruga, o professor vem à vila. Tem isso. E na dublagem, por algum motivo, adaptaram para Que Bonita Sua Roupa e transformaram, né, em outra coisa. Muito louca. Roupinha muito louca. Existem muitas teorias para isso. Tem uma teoria mais maldosa, que é a seguinte. Pelo que parece, quando essa música foi para ser adaptada, a pessoa que fez a adaptação, eu não vou dar nome, né, que às vezes a gente está sendo maldoso, ela pensou, qualquer coisa que eu escrevi aqui e o Chaves cantar, vai ser sucesso. Se eu colocar uma coisa minha, com a minha letra, eu posso vender isso futuramente. Eu posso fazer disco com isso. É coisa de brasileiro. E se eu for colocar, por exemplo, Que Bonita Vizinhança, eu não vou poder vender, porque a música não é minha. Mas se eu colocar Que Bonita Sua Roupa, eu vou poder vender. Então, tipo assim, acho que foi essa ideia. Tanto que se você pegar o início da música, ele não cita o nome Kiko, ele não cita o nome Chiquinha, ele tenta fugir dos nomes e falar Que bonita sua roupa, e não sei o que tal. O professor visita a vila procurando um casamento. Sim. Ele tenta evitar os nomes, mas ele cita, né, Seu Madruga, ele cita Seu Barriga. Mas dizem, né, que uma das teorias é essa. A pessoa quis fazer uma letra que ela pudesse vender, fazer disco, né, lucrar com aquilo também. Ou seja, coisa de brasileiro. Coisa de brasileiro. Outra discussão também que acontece por causa do Boa Noite Vizinhança. Tem um trecho, que agora eu não vou saber cantar nem dizer, que aqui no Brasil eles comeram ele e repetiram outro trecho. Então, tipo assim, quando tem fã que assiste em espanhol, fala, nossa, essa parte da música é muito bonita. Por que não tem? Porque no Brasil repetiu um trecho anterior, então tem essas coisas de dublagem que às vezes chateia um ao outro. Cara, e aquela música do Girafales com a Dona Florinda? Aquela pra mim é a música mais
no bom sentido da palavra, a música mais bizarra do Chaves, aquela... Eles cantam em espanhol, né? Somos cafonas, sim. Será que eles falam? Somos cafonas. É coisa de brasileiro. Essa até foi mais fiel, essa foi mais fiel. Com todo respeito ao dublador do Girafales, mas a voz do Girafales cantando. Então, cara, essa questão também acaba que, sem querer, querendo, entra no jeitinho brasileiro também. Porque, tipo assim, se você observar, quem canta não é o dublador do Girafales e não é o dublador da Dona Florinda. Teve uma vez que perguntaram para a dubladora da Dona Florinda por que ela não cantou a música, já que ela também canta. E ela falou, olha, eu não cantei na época porque ninguém me chamou para cantar. Então quem cantou foi o dono do estúdio e a mulher do dono do estúdio. Então, tipo assim, se você for ouvir, a voz do professor Girafales é a voz do dono do estúdio, né? Que é o Mário Lúcio de Freitas. É verdade. E a voz da cantora também é a esposa do Mário Lúcio à época, né? E ela também voltou pra cantar também a voz da Florinda também no sketch do Dr. Chapatin, porque fica clássico, né? Fica icônico. Mas igual eu tô falando, é o jeitinho brasileiro, né? E aquela música que você tá falando que o dono do estúdio gravou é aquela música tipo Quando te digo que te quero ensinar. Eu tô só lembrando. Um dos donos do estúdio, né? Era o Marcelo Gastaldi e o Mário Lúcio ali, que era dono, dirigiu uma coisa ou outra. O Mário Lúcio que compôs também, aí vem o Chaves, algumas musiquinhas brasileiras que tocavam ali de fundo, ele que compôs. E aí ele viu ali, Girafales, falou, Florinda, eu e a minha esposa vamos cantar, não precisa chamar. Não precisa chamar a Marta Volpiano e nem o Osmiro Campos, não, a gente canta. Só que ficou diferente, né? Mas agora. A voz do Girafales cantando, cara, é muito engraçada, cara. Não tem a ver com o cara, né? O Girafales ele é um personagem pesado, né? Grande, pesado. E a voz do Mário Lúcio é muito fina, é muito diferente. Caraca. Muito legal. Meu, umas curiosidades assim. Tá vendo? Eu falei pra vocês, ó. Aqui é coisa de fã, coisas de fã que nem imaginava com um cara que tá dando, falando coisas técnicas aí de dublagem. Pô, eu nem sabia que as músicas eram brasileiras. Parabéns, tanto pros dubladores quanto para quem fez a trilha sonora. Só de ter colocado Ecos do Pink Floyd lá, já merecia aí. Chaves e Pink Floyd, porra. Pronto. Pô, não, acabou, não tem mais. Não, tem um episódio também só um pouquinho de Chapolin, né? Mas tem um episódio do Chapolin que tem o tio do Carlos Villagrán, que é o Ramon Valdez, seu Madruga, que faz, ele acha que tá doido e tudo, toca rock ali o episódio inteiro. Ele dança ali tudo no quarto. Sim. A dublagem brasileira deu um show. Nossa, não. Esse daí é um papo para depois. Eu lembrei até do seu Madruga que faz tantos. Eu ia falar, vamos falar dos vilões, mas os vilões vão ficar pro Chapolin. É porque dá vontade de falar, né, cara? Dá vontade de falar. Eu esqueci que a gente não vai falar de Chapolin hoje, porque senão o Gabriel não volta aqui, ele vai ter que voltar aqui. Só acabar que eu volto sempre. Aí ele vai falar, volta o cão arrependido. Vamos falar o seguinte rapidinho, já que eu falei disso daí. Quais que são, antes da gente falar, depois vai falar daquela parte de Acapulco e tal, né, da jogada de marketing, qual que são hoje em dia, assim, que vocês lembram o episódio mais marcante, ou que você mais deu risada, que você lembra aí que você gosta? Qual que é o seu, Gabriel? Vamos começar com o Gabriel, enquanto depois o Helder vai pensando aí. Eu vou começar por um que você deu o gancho do Volta com Arrependido, porque ele tem uma curiosidade que, assim, que tem gente que não sabe disso. O episódio que o Chaves ele declama, né, o Cão Arrependido, aquele episódio que o Kiko declama o poema para as mães, que a Chiquinha conta a história da Mãe Querida, que a Chiquinha conta a história do Jeca Valente. Esse episódio, ele só existe uma cópia em português. Não tem uma cópia desse episódio com áudio espanhol. Então tem um amigo meu do Chile que ele nunca assistiu o episódio porque a televisão não vendia o episódio em espanhol. Então assim, só nós brasileiros que tivemos a sorte de assistir esse episódio nas últimas 3 décadas aí. Nossa, e é um episódio legal. Cara, esse episódio é icônico esse aí. São em 3 partes, né? Na realidade, são 4 partes. Mas como o SBT tinha um certo desleixo, né? Comprava uma parte aqui, comprava outra parte lá. E ela só comprou a parte 4 em 2012, olha que doideira, 20 anos depois, e só exibiu em 2014.
É a parte 4. Eu não devo ter. Eu nem percebi isso, cara. Eu acho que eu não devo ter visto isso aí. Tanto é que na parte 3 acaba em briga, em confusão, né? Um brigando com o outro, um discutindo com o outro. E já na parte 4, não. É o Chaves triste. Só que aí nesse. Aí, assim, e o Chaves triste, só que aí no final ele falava, não, mas no próximo episódio, não sei o quê. Esse SBT. eu nunca vi. Então, lá na página, tem eu peguei um trechinho do Seu Madruga tocando violão nesse episódio. Ele toca uma música lá mexicana, só que aí na dublagem brasileira, que foi realizada em 2018 pelo Multishow, eles até fizeram assim, um easter egg com o irmão do Ramon Valdez e colocaram uma música do irmão do Ramon Valdez para o Ramon cantar. Então, assim, é doideira, é doideira. Essa bagunça do SBT, né, com os episódios, a gente acabou... Mas, assim, voltando à pergunta original, para mim, um episódio que é muito clássico, para mim, é o episódio A Venda da Vila, parte 1, que é outro episódio também que o SBT não comprou a parte 2 na época, só em 2012, porque eu tinha esse episódio em VHS, então eu sempre assisti esse episódio assim, várias vezes. Eu lembro também que o episódio dos Toreadores, que é outro episódio também, que são 3 partes, o México só vende 2, o SBT só comprou uma. Só comprou a outra parte em 2012, só exibiu em 2014. Mas na época eu só sabia que era aquilo. Para mim é icônico. O Chaves com o carrinho de toureiro. Para mim é genial. É muito bom. E esses são os mais icônicos para mim. Mas o Festival da Boa Vizinhança, parte 2, do Corre Arrependido, para mim é icônico. A Grande Festa, que é a parte 1 ali do palanque, e joga a bola vai no outro pátio, o Chaves dá um bicudo, cai no Seu Madruga. Boa, isso, aquele é genial, Esses episódios, Seu Madruga Sapateiro, A Vingança Nunca é Plena, Mata a Alma Envenena, pra mim aquilo é icônico. É até uma covardia perguntar qual que é o melhor, mas assim, é mais o que a gente vai lembrar agora. E você, Helder? Cara, antes de eu falar, tem esse episódio aí da festa da vila. Quando eu era criança, eu fazendo uma viagem com meus pais, a gente parou na rodoviária. Tava indo até para Minas, na casa de uns parentes meus. E ele comprou, tinha uma revista, e nessa revista, eu acho que era uma revista, era bem novo, mas eu tenho essa recordação. A gente recortava, dentro dela tinha como recortar, e você montava o palanquezinho, os bonequinhos, aí os bonequinhos, os personagens, tinha um negocinho assim de papel que você enfiava assim, ficava controlando eles por cima, era tipo um negocinho de... Cara, como eu brinquei daquilo, cara, era tudo de papel, e eu não lembro se aquilo era uma revista, eu não lembro, cara. Nossa, que recriou justamente esse episódio. Recriou o palanque e os personagens, aí tinha o Kiko, o Nhonho, a Chiquinha. Cara, eu vou pesquisar isso depois na internet. Não sei nem como vou pesquisar isso, né? Mas quem vou pesquisar. Se eu achar a imagem, eu vou te enviar, você coloca na edição. Porque, cara, eu tenho muita saudade disso. Boa. E sobre o episódio, esse episódio da festa também, né? É um marcante que eu tenho para mim. Mas tem uma das cenas mais engraçadas para mim de todo Chaves, que é quando o Girafales vai apresentar o Seu Madruga, cara. Porque esse pobre animal... Cara, aquilo ali, é o que o Gabriel falou sobre a genialidade do roteiro, cara. Essa apresentação teatral tem a cargo o Senhor Madruga. Mas, por favor, não caçoem dele, cara. E ele jurando que tá ajudando, né? A vocês... O pobre que não concluiu nem o ensino primário. Para vocês, isso pode parecer um trabalho fútil, comum, vulgar. Sim, Cara, mas é claro, trata-se de um cara que não tem nenhum preparo. Boa. Ele faz... de cor, né? Olha que doideira. É doideira isso, né? De um pobre diabo que nem concluiu o primário. Cara, é uma das melhores cenas. E também vem... Aí ele fala assim, eu não gosto de ser elogiado em público. Ele fala, não joga ninguém. Cara, aquilo ali é sensacional. E também a parte do monólogo lá da dona Clotilde sobre o amor. Cara, verdade. Aquilo é genial mesmo. Cara, aquilo ali, cara, o casal de namorados
caminhando muito bom. sobre a luz de prata da lua, numa noite cálida e outonal, cara. E é engraçado, porque essa cena, ela deve ter, tipo assim, uns 3 minutos. E, tipo assim, 3 minutos na televisão é uma coisa grande. Pra você ouvir a pessoa falando amor, 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 tipo assim, a cena, ela tem que ser muito boa. As caras e bocas do Seu Madruga é incrível. É uma coisa de doido. É uma coisa de doido. Eu amo, tu amas. Seu Madruga ama. Nós nos amamos. Aí, cara, tem esse episódio que é clássico. Tem um que eu acho muito divertido, cara. Pouca gente fala até. Que é um que o Seu Madruga mente pro seu Barriga que a Chiquinha tá com catapora. Boa. Cara, aquele episódio é muito engraçado, cara. A parte final daquele episódio, que é uma correria pra lá e pra cá da Chiquinha, querendo passar catapora e todo mundo ali, travesseirada. Cara, é muito divertido. Aquele episódio ali, eu dou risada. Aquele é bom mesmo. Já chegou o disco voador, cara. Clássico. Seu Madruga achando que tá doente, que vai morrer. Clássico. Sente-se doideira. Sente-se mal, né? Clássico demais. O senhor não vai morrer, vão matar o senhor. Vão matar o senhor. Aquele também do julgamento. Que o Chaves atropelou o gato. Cara. Esse era o meu, fica quieto aí. Cale-se aí, cara. Eu acho que é um constrangimento, né? Eu acho que é só esse, senão eu vou. Cara, eu vou falando. Cara, eu acho de todos, né? Mas ele fala. Patifado, mas é o Seu Madruga. Eu acho que esse episódio, ele só em 3 partes, né? Esses são duas. São duas. Tem a parte lá. O julgamento, eu acho que é uma das partes, é um dos episódios que eu jamais ri na minha vida, né? Principalmente naquela parte. O gato ou o Kiko? Não, o gato e o Kiko também. É uma coisa ridícula, né? Ele atropela o gato, aí tem um julgamento. Aquele julgamento na sala lá da Dona Florinda, com o professor Girafales de juiz. Mano, aquilo é hilário. É hilário. Eu morro de rir aquele momento que o Seu Madruga chega para fazer uma pergunta pro professor Girafales e tudo, e o professor Girafales acha que ele vai tentar, assim, né, jogar uma coisa, soltar o dinheiro. Fala, senhor, eu sou insubornável. Não, tudo bem que eu sou insuportável. Aí ele vai lá, o que é um suborno? É uma peita. O que é uma peita? Uma peita. Quando eu era criança, nem eu sabia o que é isso. Era uma peita. Eu acho que esses é um dos que eu mais ri na vida. Tem tantos. Eu lembrando aqui, vai vindo na mente aquele episódio das latinhas que ele começa a falar com as portas e todo mundo pensa que ele é louco, né? Do Seu Madruga no cabeleireiro, é muito legal, eu gosto demais. Do Fígaro, puta, é muito bom, né? Cortando o cabelo. Que eles fizeram, um bagulho real, ele cortou o cabelo da Chiquinha mesmo ali. Cara. Né? Foi, cortou. Aí ela faz assim. Cara, eu acho até que naquilo ali ela chorou de verdade, cara. De acordo com a atriz, ele cortou mais do que o combinado. Ela tinha combinado com ele para cortar só até uma certa parte e ele foi cortando mais. Dizendo que quando soltou o cabelo e viu aquilo, ela falou, não acredito que ele fez isso comigo. Cara, é muito. A gente vai. Aqui a gente não tem roteiro, né? Então, senão a gente ia enumerar tantos aí. Cara, só uma coisinha desse episódio que o Clóvis falou aí, do gato, que aquilo ali eu racho de rir. Aquelas piadas que o Chaves conta, a piada totalmente sem graça, que os Girafales e o Seu Madruga quase morrem de rir da piada. Que eu tiro o ralo pra comer. Vamos pensar que o senhor é futebolista, porque só vive descendo a lenha. Cara, que isso? E a parte que eu racho de rir é a do Kiko, quando... como é que é? Uma vez eu vi um gato com um olho só. Porque eu tapei o outro. Eu também vi um gato com um olho só. Por quê? Isso era caolho mesmo. É esse tipo de coisa que faz a gente dar risada, cara. Não tem como não rir, cara. E que não tem em nenhum outro episódio, né? Assim, falando dos melhores episódios que mais ri,
Os episódios que eu, assim, vamos entrar rapidinho no assunto de os episódios menos legais, não vou falar chatos, porque nada é chato. Os que eu menos gosto é o do restaurante. Ah, é? Justamente porque não tem os dois atores que eu mais gosto. Mas mesmo assim tem muita coisa legal no restaurante, né? Não, aquele episódio do protesto, eu morro de rir com aquilo. Quando a Neves um protesto. Aquele episódio também da lanche rosa do Chaves. A lanche rosa. 2 sanduíches de presunto e passa mal, cai da mesa e começa aquilo. Tem os sonhos, né? As meninas trazendo bolo. É verdade, do bolo, né? Que eles sonham. Isso. Aquilo também é muito bom. Tem o dos ratos, eu gosto. Dos ratos, verdade. A Dona Neves vai no restaurante, fica fazendo hora com a cara da Dona Florinda, eu amava aquilo também. Sim. Aquilo era bom. Tem bastante episódio de restaurante que é bom. Tem um ou outro que dá uma... O único episódio do Chaves que eu acho chato, aquele episódio, é um que já não tinha também o Seu Madruga e o Kiko, que ele quer fazer de tudo para ele lavar as mãos. Que ele fica sujando os lençóis da Dona Florinda. Parece que naquele episódio eles já estão assim meio... Sei lá, eles estão diferentes naquele episódio ali. Estão meio perdidos. Não é perdido. Eu acho que é porque... acho que é porque, assim, como faltou, né, o Kiko e o Seu Madruga e o roteiro era basicamente o mesmo que era sempre, eu acho que dessa quebra. Porque, assim, esse episódio, inclusive, tem uma curiosidade, que ele é o episódio mais regravado de toda a história do Chaves. Ele foi regravado 8 vezes, de 1973 a 1991. Então, tipo assim, é doideira, né? E aí eu acho que é isso. Acho que era um texto que era para ter Seu Madruga e Kiko, e não tem. Então acaba que, sem querer, a gente percebe isso, né? Que tá faltando alguma coisa. Tem uma carência ali naquilo, sabe? Te dá uma carência. Não tá com aquela vibe de outros episódios. É um negócio diferente. A treta na época, o Gabriel, era questão... eu ia falar isso. Qual que foi a questão da treta, por exemplo? Todo mundo fala que a treta era por causa da Florinda, que era namorada do Carlos Villagrán, e depois passou a ser do Roberto Gomes Bolanhos. É essa mesma treta? E qual foi a treta do Ramon Valdez? O que aconteceu por eles terem saído? Qual foi o motivo? Na verdade, essa história da Florinda, né, do triângulo amoroso que o pessoal fala, não existiu de fato. Isso é algo que a mídia fala porque vende. Mas, assim, as tretas ali no Chaves, elas já começaram no 2º ano de gravação. O que aconteceu? A atriz que faz a Chiquinha, ela engravidou, e aí quando ela engravidou, ela teve, né, um período de licença, só que aí a concorrente aproveitou e fez um convite para ela, falou, olha, vamos trabalhar comigo aqui, você vai ter um programa só seu, você vai apresentar o programa e vai ganhar 15 vezes mais. Ela falou, não, vou embora. E foi embora. Se você observar, por exemplo, o Kiko, lá no comecinho da série, e o Kiko, depois que a Chiquinha saiu, ele tem uma evolução muito grande. O personagem Kiko desenvolve. Porque então, tipo assim, quando você assiste o episódio de 74, a maioria deles o SBT arquivou por 20 anos, mas você percebe que tem, assim, aquele trio, Seu Madruga, Kiko e Chaves, que é muito boa. É uma química muito grande. Sim. E aí acabou que a atriz que faz a Chiquinha, de acordo com ela, o Chaves convidou ela para voltar ao programa, e quando foi feito esse convite, o ator que faz o Kiko não gostou. Ele falou, opa, vai voltar? Ela vai tirar um pouco aqui do meu negócio. E aí também virou uma coisa que eu sempre tive uma dúvida, é uma informação que pega a outra, né? Porque, assim, quando eu assisto Chaves lá no começo, a abertura no México é pelos nomes, né? Aqui no Brasil é aquela coisa mais infantil, aquela coisa azul, a musiquinha. No México são os nomes. Aí é tipo, Chespirito interpretando Chaves, Ramon Valdez como Seu Madruga. E do nada, no México, eles inverteram a ordem. E o Carlos Villagrán passou a ser o 2º nome. E eu, como fã, não entendia. Por que o Carlos Villagrán passou na frente do Ramon Valdez? Porque nessa época, o Carlos Villagrán parece que deu um ataque de estrelismo, né? E falou, não, meu nome tem que ser o primeiro. Senão eu não trabalho mais. Aí o primeiro também não tinha como, né? Falei, não, então vamos colocar como 2º. Eu acho que o Ramon não ligou e ficou como 2º. E aí a Chiquinha voltou, eles foram trabalhando. Só que acontece, na televisão, acho que todas as televisões até hoje, quando você faz um papel numa novela, numa série, você ganha mais ou menos. O que te faz ganhar dinheiro é as propagandas, é show, é circo e tudo.
E naquela época eles já faziam show, circo, faziam tudo. E o Carlos Villagrán, ele fazia discos também. Ele, a Chiquinho, gravava discos. E aí, onde foi que começou a treta do Kiko com o Chaves? O Carlos Villagrán foi fazer um disco, só que ele assinou exclusividade com uma produtora de disco. E o personagem Kiko não era dele, né? Era do Roberto, que fazia o Chaves. E aí, quando surgiu a oportunidade de todo o elenco do Chaves gravar o disco, não podia ter o Kiko, porque o Kiko era de outra produtora. Sim. Então, nesse momento, os climas ficaram assim muito tensos. Ficou muito tenso. Um chegou a alfinetar o outro. Tem até um crítico de televisão que falou, olha, eu duvido muito que o Chaves e o Kiko vão conseguir trabalhar juntos depois dessa briga que eles estão tendo. E realmente durou só mais um ano de trabalho depois dessa briga toda. Se você pegar, por exemplo, a foto do disco do Chaves, é uma foto assim super clássica, que tem ali a Chiquinha, o professor, a dona Clotilde está até apoiada no seu Madruga, ele está olhando para ela meio torto. Ela não tem o Kiko. Tem gente que fala, porque a foto é de 79. Não, a foto é de 77 para a capa do disco. O Kiko não aparece porque ele tinha exclusividade. Exclusividade. Se você observar, por exemplo, uma coisa que a dublagem acabou mantendo, quando dá o Boa Noite Vizinhança lá em Acapulco, todo mundo dá boa noite. O Kiko é o único que não dá boa noite, porque a voz dele não aparecia na música que era do disco. Então, assim, a briga foi atrelando muito, porque o Carlos Villagrán falava que o personagem Kiko era dele e o Roberto falava que o personagem era dele. E aí chegou no momento que a Televisa falou, olha, vamos dar um programa, então, para o Carlos Villagrán sozinho. O Carlos Villagrán vai estrelar um programa na Televisa. Quando o Carlos Villagrán foi fazer a série, tinha um porém. Perguntaram para o Chespirito, ele pode fazer a série? Ele falou, pode, como condição. Quando estiver começando o programa na abertura, vai ter que estar escrito, esse personagem só foi possível graças à autorização de Roberto Gomes Bolanhos. E o Carlos Villagrán falou, não, se for assim, eu não trabalho, vou trabalhar sozinho. E aí a Venezuela contratou ele, né, para fazer um programa, e ele foi fazendo o Kiko. Só que aí acabou que vai tendo aquela briga, né? Você fala mal de um num jornal, fala mal de outro em outra. Você vai fazer um espetáculo e às vezes tem um problema, né? Parece que o Kiko foi fazer uma apresentação na Argentina semanas depois que toda a turma do Chaves foi fazer. E parece que a Televisa, ela tem uma coisa que é o seguinte, ela boicota mesmo os artistas, sabe? E a Televisa meio que boicotou a entrada do Carlos Villagrán para fazer esse show. E ele ficou pé da vida, xingou o Chaves. Tem no jornal ele falando que oferecia dinheiro para quem entregasse a cabeça do Chaves para ele. Olha que doideira. Então, assim, essas brigas foram aumentando muito, 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 muito. E tudo foi dificultando, né? E já naquela época também, a Florinda teve um relacionamento com o Chaves, né? E ela passou a querer mandar na direção do programa. Então, ela queria dar a ideia de como alguém tinha que falar, como alguém tinha que atuar. E aí o Ramon Valdez, que já era um ator que era de outro ambiente, ele também se sentiu prejudicado e saiu. Só que tanto o Ramon quanto o Kiko não trabalharam juntos nessa fase ainda. Só depois da segunda vez que o Ramon saiu. Tem gente até que confunde, né? Fala assim, o seu Madruga saiu por causa do Kiko. Não. Isso é uma mentira que o próprio Carlos Villagrán vende. Porque talvez a história dele fica mais bonita, né? Quando ele fala, o Ramon Valdez saiu em solidariedade a mim. Mas não é isso. Tanto que o Ramon Valdez meteu o pau no Carlos Villagrán também, numa reportagem, se você pegar da época. Falava que ele era metido, arrogante e tudo. E aí foi isso. O Carlos Villagrán, ele teve, tipo assim, uma coisa muito rápida com a Florinda. E parece que isso aconteceu bem no início dos anos 70. De acordo com o que ele conta, né, ele parece que foi numa oficina mecânica, aí sem querer esbarrou com ela, já trabalhavam juntos. Aí eles saíram, tomaram um vinho, uma coisa ou outra. Ele era casado, né, na época. Então foi uma coisa que passou. E já a Florinda e o Chespirito, eles tiveram mesmo um relacionamento anos depois, lá em 77, e ele também era casado, né? Enfim. Então, assim, não teve um triângulo amoroso, não teve uma briga, não teve nada. O que aconteceu foi isso. Foi o disco, ele ia produzir o disco, não pôde usar o Kiko, e aí as brigas começaram a ficar mais feias, né? Virou uma bola de neve, né, meu? Virou uma bola de neve. Virou uma treta em cima da outra. É uma treta em cima da outra. A conversa foi difícil.
a partir do momento que a Chiquinha voltou pro programa, ela conta na biografia, o ambiente era outro. Era um contra o outro, era uma picuinha, é difícil, né? Você trabalha muito com ego, né? Sem querer você trabalha com ego. É, o ser humano, né? Infelizmente, né? Essas últimas episódios aí depois, tal, e depois foi descaracterizando. Mas, enfim, né? Nada disso tira o brilho, né, cara? Não, e é legal, igual o Carlos Villagrán fala, é assim que eu saí do Chaves, o Chaves acabou. Mas até que o Chaves durou mais ainda. Durou mais 15 anos ainda sem ele e tudo. E assim, quem assistia na época não percebia, né, a falta. Tipo assim, igual eu assistia a Turma do Didi, eu não sentia falta do Dedé e do Mussum, porque eu não conhecia. Então, assim, o programa foi seguindo, o programa foi continuando. Exatamente. É coisas que acontecem, né? No ser humano, por mais genial que seja, né? Briga sempre. Se você pegar várias duplas de comédia, todos eles brigavam, né? O próprio Didi e Dedé, o Gordo e o Magro, todos eles ali tem um momento ali que briga e separa. Não tem como. A convivência muito ali, né? Exatamente. A gente que gosta muito trabalha, faz show, você faz tudo com a pessoa. É complicado. Cara, um ambiente de trabalho, a gente. Quem nunca se sabe, se estressou com alguém no trabalho? Cara, é normal. Não tem jeito. É normal. Bandas de rock, né, Helder? As tretas acabam por causa disso. Exatamente. É um querendo. É isso aí, não tem jeito. É o ego, é igual o Gabriel falou, é o ego. É o ego. Ô, Gabriel, fala daquela curiosidade lá, né, que você falou hoje para nós, do tão assim aclamado episódio de Acapulco ou Guarujá. Ou Guarujá, né? Traz desse episódio aí toda aquela jogada de marketing que você falou. É um episódio muito bacana, né, cara? Porque assim, eu também sou jornalista, trabalho com publicidade, e a melhor publicidade é aquela que não parece que é publicidade, né? Porque assim, infelizmente no Brasil todo mundo adora comprar, mas ninguém gosta de vendedor, né? Mas, tipo assim, se você pegar o episódio do Acapulco, que é um clássico icônico, o Acapulco, ele era da época da família do senhor Ascarga, que é o dono da Televisa. Então, tipo assim, ele falou, vocês vão fazer uma propaganda para mim, eu quero Chapolin em Acapulco, eu quero Chaves em Acapulco, e tipo, a gente assiste, a gente não percebe que tem um marketing, uma propaganda, mas se você parar para pensar, o começo do episódio, né? Com o nome do hotel, eles chegam no hotel, elogia o hall do hotel, eles elogiam o quarto, e a vista é linda, e o melhor café da manhã é o café aqui do hotel de Acapulco. O seu barriga, sempre que eu venho aqui, eu venho nesse quarto aqui da Acapulco. Propaganda o tempo todo jogada, né? O tempo todo. E a gente ali não percebe, a gente fica vendo. E, tipo, até hoje, tem gente que vai no meu Instagram e fala: fui em Acapulco por causa do Chaves. Até hoje a propaganda funciona. E aquele hotel lá tá firme e forte, Gabriel? Tá firme e forte. Não é mais da mesma família. O nome mudou ali, não é mais o Hotel Continental, agora é o Hotel Empório. Para mim, a pior coisa que eles fizeram no hotel foi ter tirado aquele trampolim. Porque, era um clássico. Eles podiam ter deixado o trampolim lá com alguma escultura ali. Tipo, mas será que tem alguma coisa da época ainda? Não tem nada. A única coisa que tem lá é que eles, tipo assim, eles têm reservado um quarto, que eles falam que é o quarto onde foi gravado o episódio. Pela vista que eu vi, não é. Porque tem uma pedra dentro lá numa piscina artificial, tem uma pedra, e você vê que a posição é diferente do quarto que eles alegam que é. Mas, enfim. Mas eles deviam mesmo, né? Colocar uns quadros, sei lá, do Chaves, que muita gente vai lá para isso. E é um hotel muito famoso até hoje. E na época, só tinha americano, né, lá no Hotel Acapulco, todo mundo assistindo. O cara de 50 anos com um gorro correndo, ninguém entendendo nada. E eles lá. Seu Madruga de bermuda jeans e aquele chapeuzinho dele sem camisa. Trem totalmente esquisito. Mas é aquilo, funciona. É o marketing que funciona até hoje. Se vai passar 50, 60 anos, vai alguém que vai ver aquele hotel Acapulco, que se for comparar hoje, nem
na época não era uma grande coisa, assim, não era um luxo muito grande, né? Mas tem uma pegada, né? Você vê eles falando que o café é muito bom, não tem como comparar o hotel com a casa do seu Madruga, e aí bem de calma, beleza. Mas e quantas vezes passou esse episódio que todo mundo assistiu? Meu, é um marketing. E ó, você que tá assistindo aí, aquilo lá não é no Guarujá, por favor. E vai lá no México. Lá em Acapulco. Mais uma coisa das dublagens brasileiras. Mas sabe o que é interessante nesse episódio? É que quem assiste Chaves estava sempre acostumado a eles naquele ambiente fechado da vila. Sim. Aí, de repente, tem aquele episódio, né? Praia, mar, aquela coisa, aqueles planos assim mais abertos. Então foi um diferencial também. E um episódio que, se você comparar, por exemplo, ele não tem tanta coisa assim tão engraçada, ele não tem assim tanta coisa icônica, igual tem o julgamento do Chaves, que a gente sabe o episódio quase de cor. Ele não é episódio que a gente sabe de cor igual do Festival da Boa Vizinhança, mas ele é diferente. Você vê o pessoal diferente, fazendo coisa diferente. Você vê eles interagindo com gente que não é só eles ali na vila. É um negócio diferente. Isso. Ó, a gente pode abrir mais um item aqui, aproveitando esse gancho, para assim, episódios que a gente gosta que não é na vila. Não é na vila. Naquele pátio principal, principalmente. Pode ser no outro pátio, pode ser... Bom, eu amo os episódios da escola. Cara, para mim... aquele ambiente ali, neles na escola. Eu gosto até do parque. Do parque. Não, e o engraçado do parque é porque é o seguinte: esse episódio do parque é outro episódio que o SBT comprou incompleto. Quando a gente assiste, a gente não tem acesso à parte 2. Então, assim, na parte 2, a gente parece que é um parque em algum lugar. Mas aquilo ali é o lado de fora da rua, da vila. Então, tipo, quando a Dona Florinda tá pé da vida, é porque colocaram um parque na porta da vila onde ela mora. Então, na primeira parte, ela já espanta o dono do parque, desce o sarrafo nele, chama a polícia, fala com o seu barriga, manda esse homem embora que eu não vou pagar mais aluguel. Então, assim, essa bagunça do SBT fez a gente perder, a entender um pouco o conceito. Já começa o episódio, ele só tem uma coisa assim, o Girafales cita a Dona Florinda, fala que ela é uma mulher muito carinhosa, aí o dono do parque fala, totalmente carinhosa, e passa a mão no rosto, né? E a gente não entende por quê. Não entende por quê? Ele já levou o sarrafo na primeira parte. E tipo assim, se você vê o cenário, você vê aquela porta da vila lá atrás e tudo. Não, a Dona Nésia é um episódio tão bom que a gente não sente falta nem do Kiko nem do seu Madruga, né? Sim, isso é verdade, é verdade, é verdade. Inclusive o carinha do parque é muito bom, né? Aquele ator é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é genial. Né? Ele é muito bom. Tem dois atores ali no Chaves que não são do elenco fixo, mas que são incríveis. É o Stavans, que é o dono do parque, e também o Ricardo de Pascoal, que faz o cara que quer comprar a vila. Ele faz também o ladrão da vila, né? O seu Furtado. A gente falou do restaurante, é aquele que é o garçom. Ele também, Ricardo de Pascoal. É o mesmo, né? É o mesmo. E é uma pena que o garçom só aparece nesse episódio. Ele podia ter feito mais participações. Podia manter ele e o Chaves como garçom. Igual a gente comentou no começo do vídeo qual que era o segredo do Chaves, e eu falei que era o texto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho também que o maior vilão do Chaves é o texto. Por quê? Eu acho que o Chespirito, né, o Roberto Gomes Bolanhos, ele tinha um ego um pouco assim, muito grande. Porque, tipo, 99,9% dos episódios que ele escreveu de 1970 a 1995, Chaves, Chapolin, Chespirito, ele escreveu sozinho. Sozinho. Só que eu acho que foi porque ele quis. Porque, tipo, os irmãos dele escreviam muito bem. O Rubén Aguirre, o professor Girafales, escrevia muito bem e ele não deixava. Então, tipo, o professor Girafales, ele escreveu um episódio de uma série que nem é conhecida aqui no Brasil, com elenco. O Godines escreveu aquele episódio da máquina de lavar, da máquina de rolete da Dona Florinda. Foi ele que escreveu. Todo mundo quer saber o que ela comprou. Tá? Isso. Sensacional também esse episódio. Não, e o Godines é um personagem legal pra caramba. Eu gosto bastante dele. Muito. Aquele episódio também do aniversário do professor Girafales, que pra mim é genial. Foi escrito por outro irmão do Chaves. Então, tipo assim, eu acho que o Roberto, ele devia ou ter montado uma equipe de roteirista,
ou ter deixado que os irmãos criassem mais. Mas por que eu estou entrando nesse assunto? Porque no Chaves tem muito remake. Tem muito episódio que foi gravado 6, 8 vezes. Várias vezes. E, tipo assim, não precisava de tanto, né? Acho que, tipo assim, 2 vezes, tudo bem, tá bom. Todo programa de comédia é bom ter um remake porque mantém a alma do personagem. Mas tanto remake, às vezes cansa. E o SBT preferiu arquivar todos os remakes. E será que é porque faltava roteiro mesmo? Aí eles repetiam tanto? Eu acho que é porque faltava tempo, né? Porque ele escrevia Chaves, Chapolin, e tinha que ensaiar, e tinha que gravar, e tinha show, e tinha não sei o quê. E aí acho que nessa falta de tempo ele escrevia. Mas também tem uma vantagem do remake, porque muita coisa que ele escreveu em Chaves, ele meio que fez um remake de algo que ele escreveu nos anos 60. Então, tipo, ele escrevia comédia de um filme para Viruta e Capulina, que era uma dupla de comédia. Se você vê o filme, é a mesma coisa que o episódio do Chapolin, que é um contrabando de joias, esconde a joia dentro da boneca. Tipo assim, isso repete em Chapolin, mas não é original do Chapolin, é de um outro filme que ele escreveu. Aí tem outro filme que ele escreveu, que tinha uma mulher que tinha um gato, e o gato chamava Satanás, e tipo assim, aquilo não é original do Chaves, ele meio que se autocopiou e jogou pro Chaves, e ficou bom. As músicas, até as músicas que cantam, tem uma música que chama A Brincar, que tem as crianças numa... Aquela música é de um outro filme que ele escreveu. O Tacalapetaca, que toca no Chapolin. Então, tipo assim, tudo ele mesmo que autoplagiou, tá bom que ele copiou dele mesmo, né? E, tipo assim, é muito remake. Ele podia ter dividido ou montado uma equipe, feito redação final, não sei. Ele fez muito remake, é muito remake. Cara, uma coisa que, voltando um pouquinho no Acapulco, que eu quero te perguntar, que eu li isso uma vez, aí eu fiquei assim, de cara, assim, eu falei, não é possível. Aquela cena da Dona Clotilde pulando na piscina, na verdade, a Dona Florinda. É, a Dona Florinda, porque a Angelines não podia nadar. E se você, cara, quando eu li isso, eu falei, não é possível, cara. Ela foi a dublê? Foi a dublê da Dona Clotilde. Ela foi a dublê da Dona Clotilde. Mas tem duas coisas que denuncia na cena. Uma coisa é que quando a Florinda ela pula, o pé da Florinda é menor do que da Dona Clotilde. Então o sapato voa longe, né? Porque o pé não estava nem encaixado no sapato. E outra coisa é que todo mundo aparece na piscina molhado, menos a Dona Florinda e menos a Dona Clotilde. Porque, né? Não tinha como. Mas acabou que ela foi. Eu li isso uma vez e fiquei assim, cara, não é possível, que é uma das cenas também. Minha mãe adora essa cena, quando ela vê. Olha. Aí eu contei para minha mãe, falei, mãe, você sabia que não é a Dona Clotilde que pula na piscina? Eu falei, não é possível. Eu falei, Agora, tem uma coisa de Acapulco que todo mundo acha que aconteceu e não é. O pessoal acha que Acapulco é o último episódio com o Kiko. E não é. Eu achava. Só que, assim, às vezes, o pessoal achava que era, porque é o seguinte, a Televisa raramente reprisava um episódio ou outro para completar um ano. E aí, no ano de 79, que foi o último, aliás, no final de 78 e início de 79, ela reprisou o episódio de Acapulco. Então, por anos, ela vendeu para o Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, a ordem errada. Em vez de vender o episódio na ordem da temporada de 77, ela vendeu o episódio na temporada de 78, 79. E embaixo, no copyright, quando aparece escrito, vem 79. Então, quando a gente, né, é fã, assiste ali, acha que tá vendo na ordem correta, tá vendo numa ordem totalmente embaralhada, né? O que salva a gente é porque tem fã, né, na época da internet, que comprava revista. Não, eu lembrei de uma coisa agora, cara, que assim, que quando eu descobri que não era, eu fiquei assim, eu não tô acreditando. Né, eu já falei várias vezes, o SBT não comprava os episódios completos. Comprava a parte 1, não comprava a parte 2. Comprava a parte 2, não comprava a parte 1. Um belo dia o SBT comprou a parte 1 de um episódio e não comprou a parte 2. E a mesma coisa aconteceu com o outro. Comprou a parte 2, não comprou a parte 1. O que ele fez? Ele juntou e fingiu que era uma história só. E eu só descobri isso quando eu fui catalogar na minha coleção pessoal. Tipo assim, eu falei, não acredito. Vocês lembram do episódio que a vila tá toda suja, de barro, e vai pintar a vila, né? Sim, eles...
eles começam pintando o primeiro pátio e na segunda parte estão engessando o segundo pátio. Não faz sentido, né? Porque um episódio é de 77 e o outro é de 78. O SBT casou 2 episódios nada a ver e fingiu que era parte 1 e parte 2. Engessando aquele negócio do leite de burra? Isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Ele não é mesmo, cara, não tem nada a ver um com o outro. Não tem nada a ver. Só que quando a gente tá ali assistindo, né, por diversão, a gente acha que tem, né? A gente não percebe. A gente percebe. Tipo assim, se você parar pra pensar realmente, né? O seu Madruga vai pintar o primeiro pátio, beleza. Aí já na segunda parte, não, ele tá engessando o segundo pátio. Não é nem o mesmo cenário. Não é nem a mesma coisa que ele tá fazendo. É verdade. A gente tá aí sendo enganado pelo SBT. E você falando isso, você percebe que muda esse episódio do Leite de Burra aí, muda, tem aquela sacada assim, toda piada eles botam um sonzinho. Verdade. Então muda, solta a piada, aí tem um sonzinho, tipo assim, para dar, fica aquele humor meio pastelão, assim, desse, tipo desenho animado. E que no outro não tem. Então, do nada, tem essa virada também. Quando a gente está assistindo, a gente não percebe, não. E você falou... não percebe, não sabia disso, tá vendo? E você está falando do segundo pátio também, que foi o começo do nosso item aqui, foi... Isso. Que é outro ambiente. Quem lembra aqui, logicamente, também, vou lembrar agora, aquele episódio que eles estão lá no terreno jogando futebol americano. Futebol americano. Verdade, aquilo é ótimo. Também em outro lugar, né? E aí... Eles vão no cinema, né? Assistir o filme do Pelé. Poxa, seria melhor ter visto o filme do Pelé. No cinema. Que no original nem era Pelé, era um outro episódio para fazer propaganda, né? Era para fazer propaganda do filme. Era do um filme dele. Então, isso aí eu li. Olha, tá vendo? É o Pelé aí que ganhou. O Pelé ganhou os créditos. Pelé ganhou os créditos. O cara da dublagem falou: tá falando de futebol, vou lançar um Pelé. Falar o Pelé. Aqueles episódios também ali na frente da vila, que eles estão vendendo os refrescos, que tem também o carro do seu Barriga, que é uma Brasília, né? Nossa, também. Carro brasileiro, olha que doideira. E aquele episódio que eles vão para casa do seu Barriga? Também é legal no Natal. Esse episódio é muito bom. E ele tem uma curiosidade muito boa também, porque eu não sei se vocês lembram, mas ele tem assim, ele é parte 1, 2, 3, 4. A parte 3 é Natal e tudo. E às vezes a gente assiste e fala, é um especial de Natal, né? Eles estão indo para casa do seu Barriga, mas não. Na verdade, era para ser 3 episódios só, nada a ver com Natal. Só que eu não sei o que aconteceu, se só depois que eles perceberam que lá o Chaves era exibido toda segunda. E aí a segunda seria Natal. Eu não sei se eles não sabiam que o episódio ia ser aquele. Não sei o que aconteceu. Porque qualquer ideia. Aquele episódio do Hóspede do Seu Barriga, o Seu Barriga resolve reformar a vila e manda todo mundo para a casa dele. A ideia era qual? O Seu Barriga leva todo mundo para a casa dele. Quando eles voltam, a vila está reformada. E o Chaves ganha um barril amarelo. E aquilo ali era para ser o final da série. A série era para acabar ali. Essa era a ideia. Só que como teve essa desordem, eles tiveram que colocar o último episódio, aquele do rolete, que acaba que tem nada a ver, né? A série terminar com o episódio comum. E se você observar, a construção da história, ela se quebra na parte 3. Porque originalmente não tinha parte 3. Então a Dona Florinda e o Professor Girafales, eles brigam na parte 2, que é aquele momento o Seu Barriga derruba um pouco de água na Florinda, ele vai limpar, o professor chega, vê aquilo, né, e já fala, não, dona traidora, tá me traindo com o Seu Barriga só porque ele tem dinheiro, eu sou pobre, mas eu sou honrada, eu sou humilde, não sei o quê. E na parte 3, eles estão super de boas, e na parte 4 eles estão brigados de novo, porque a parte 3 tem nada a ver. E se você olhar o cenário da parte 3, da Casa do Seu Barriga, ele não se parece nem com a parte 2 e nem com a parte 4. Porque o cenário foi montado de novo. Eles desmontaram o cenário, perceberam que tinha que gravar uma parte 3 de Natal e montaram ali, correndo. O cenário é menor, o chão é diferente, os quadros, a disposição das portas são diferentes. Olha, tem toda esses detalhes. Né? Eles eram meio desorganizados, né? Totalmente desorganizados.
Eu também. Cara, onde a gente. Você tá falando do SBT, desses episódios e tudo mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, existe algum lugar que transmite Chaves? Não existe, porque o que aconteceu? A Televisa, ela produziu o vídeo. Então, tipo, a Televisa, ela que fez o cenário, ela que arrumou a roupa, ela arrumou tudo. E as obras é do Chaves, né? Do Roberto Gomes Bolanhos. Quando foi nos anos 2000, a Televisa sentou com algumas pessoas e falou: olha, eu ofereço X para comprar a sua obra. Então, ela comprou lá os filmes do Cantinflas, ela comprou várias coisas, que é dela. Ela exibe quando quiser. Mesma coisa que a TV Globo fez. A TV Globo sentou com Chico Anísio e falou: olha, eu quero comprar essas pessoas. Chico Anísio vendeu todos os personagens para a Globo. Então tem gente que fala, mas a grande herança do Chico Anísio são os personagens, mas tá com a TV Globo, só a TV Globo pode usar. Só que quando a Televisa chegou para negociar com o Roberto, ele falou: olha, eu não vou vender para você os direitos, mas eu posso alugar. Então eles fizeram isso. E o aluguel durava até 2020. E infelizmente 2020 chegou. E chegou no ano de pandemia, né? Chegou num ano, talvez assim. E a Televisa achou que devia pagar. Eu acho que foi isso. A Televisa achou que devia pagar menos. O grupo Chespirito, que é dono da obra, dos roteiros, dos personagens, achou que devia pagar mais. E aí não teve um acordo. A gente que fala, é problema na justiça? Não, só não teve um acordo. E como não tem acordo, a Televisa não pode vender as fitas e nem o Grupo Chespirito pode usar a fita. Nossa. E aí ninguém pode usar. E foi muito ruim, porque pegou numa época boa no Brasil, que o Multishow estava exibindo. E aí a gente quer pensar, tomara que compre o programa Chespirito, tomara que, né, o programa tenha mais visibilidade. E aí pegou a gente assim, de surpresa, a gente fez abaixo-assinado, mandou para a Televisa, eles nem leram, eu acho isso. Nem lê. E ficou nisso, porque... Teve um período que o Chaves ficou na Netflix também, né? Ficou na Netflix, ficou na Amazon, Cartoon Network, TLN, TBS, passou por bastante canais ali. Hoje o cara vai ter que assistir pelo YouTube, não tem jeito. E o problema do YouTube é aquilo, né? Tem raríssimos episódios, tem alguns que nem tem mais lá, alguns com imagem ruim, áudio péssimo. É complicado, tá bem difícil. E é triste, né? Porque tanta gente querendo procurar. E o mais preocupante, o meu medo é ficar muitos anos com Chaves fora do ar e vai chegar um momento que ninguém vai querer saber daquilo mais. Não vai manter vivo, né, a obra, né? Vai ser difícil. Igual, se você pegar gênios da comédia, Charlie Chaplin e Jerry Lewis, são ótimos. Mas quem é hoje que, tipo assim, pesquisa, que faz isso? Os filmes estão todos na internet, mas ninguém sabe. O caso do Mazzaropi. Mazzaropi, para mim, também é outro gênero da comédia. Tem muita gente que conhece, porque a TV Brasil passa de vez em quando, a TV Cultura passa de vez em quando. A televisão aberta tem esse poder, né, de acessibilidade, né? E a dublagem também. Então, tipo assim, o meu avô de 70 anos assiste porque tem acesso à dublagem, tem acesso à TV aberta. E aí acaba que a gente fica super limitado, a gente não consegue nada novo, eles não procuram fazer nada novo. Eu acho que, assim, eu sou um pouco contra querer fazer um remake, fazer uma coisa assim. Mas talvez, ou um desenho, puxava algo. Porque, igual muita gente não sabe, mas o Chaves no México, ele não era reprisado. Ele só voltou a ser reprisado porque foram fazer o desenho animado e as pessoas começaram a se perguntar, o que é Chaves? Estava 5 anos fora do ar, o que é isso? E aí eles foram e voltaram, né, com a série clássica. Então, assim, eu não sei até quando as pessoas vão ter interesse em assistir Chaves. É triste, porque é um programa dos anos 70, às vezes a emissora não quer exibir, acha que não está com os padrões de qualidade técnica suficiente, né? Eu não sei o que vai acontecer, o que será de nós, não. Podia ter pelo menos em algum streaming. Eu ouvi falar, não sei se isso é informação certa, um negócio que, se eu não me engano, eu não sei, eu vi na internet aí, que o grupo, né, Chespirito, eles tinham planos de fazer um serviço de streamer próprio deles com todas as obras. Aí seria bom. Eu ouvi falar, não sei se...
chegou a ter esse assunto, mas ele não é real. Não e o problema é porque é o seguinte, o Grupo X-Espírito, infelizmente, ele é muito pequeno. Eu tenho a curiosidade de entender o que é o Grupo X-Espírito. Eu não sei se são 5 pessoas, se são 10 pessoas. Então, assim, eles não têm nem dinheiro para comprar aquelas fitas. Eu tenho certeza, eles não têm condições de comprar aquilo. E, tipo, é uma pena, porque é um material que vai estragar com o tempo. Nossa. A Televisa tem coisa ali que eles não vendem, tudo. E, tipo assim, é doideira, porque, é igual eu falo, a gente que é fã de uma obra dos anos 70, a gente sabe que vai ter um defeito técnico, a gente sabe que vai ter um chuvisco, mas a gente quer assistir aquilo, a gente entende que o conceito da obra é aquele, é antigo. E a Televisa não vende. E agora, então, aí que ela vai vender menos ainda. E aí, para uma empresa comprar, ter que restaurar, ter que reconstituir, infelizmente, eu acho que o Grupo X-Espírito não tem essa condição financeira, que é uma pena, e eles também não têm essa coisa de ir atrás. E isso é muito triste, porque, tipo assim, eles esperam sempre que alguém vai atrás deles. Então, alguém tem que ir atrás para fazer ou um bonequinho, ou uma revista, ou um livro. Eu acho que eles deviam ter iniciativa de procurar e falar, não, vamos fazer uma obra teatral, igual teve em São Paulo, aí, 2 anos atrás, antes da pandemia, o Chaves Musical, incrível, genial. Eu tô doido para poder assistir, que eu não consegui assistir ele ainda. Mas, assim, precisa ter uma coisa assim, precisa ter. E o Grupo X-Espírito não vai atrás, eles não têm nada, eles Chaves mentem. Até história em quadrinho, né? Pois é. O Chaves teve história em quadrinhos no Brasil, teve uma própria do México. Eles podiam procurar esse acervo, esse arquivo, e, sei lá, tentar refazer, sabe? Manter vivo. Eles não mantêm vivo. Quem mantém vivo é eu e mais meia dúzia de página. A gente tenta colocar um negócio no Instagram, o Instagram derruba, a gente tenta falar de uma coisa e às vezes não vai para frente. É complicado a gente tentar manter uma coisa que os donos da obra não querem. Gabriel, mas assim, o seu trabalho é fantástico, cara. Então, continua aí no todo esse empenho, porque para deixar vivo aí o personagem, quem sabe chega lá num grupo de streaming forte de novo, que seja uma Netflix da vida, sei lá o que for, e volte ele com todos os episódios, cara, seria muito bom. Não, seria ótimo. Já pensou tudo bom, com imagem limpa, todos os episódios e tudo. Eles remasterizam tanta coisa, né, cara? Por que não, né? Pois é. Não, quando eles vão remasterizar o Chaves, o problema é esse. A Televisa, ela não sabe remasterizar. Então, se você pega lá, tem um cara, ele é colega nosso, ele chama Bruno Sampa. A remasterização que ele faz no computador da casa dele é melhor que a remasterização da Televisa. Porque a Televisa pega o episódio, ela acha que ele está com defeito, o que ela faz? Ela corta o episódio. Vocês vão lembrar de um episódio da Catapora da Chiquinha? A Chiquinha dá uma travesseirada no Chaves, ele cai. Aí, do nada, ele já tá dando a volta na casa do Seu Madruga e tá lá dentro, e aí tem um choro que vaza, é porque a Televisa cortou. Aquela cena que o Frederico, pai do Kiko, conversa com a Dona Florinda num flashback, cortaram também porque acharam que a imagem estava ruim. E aí tem episódio que eles cortam, colocam uma cena que não tem nada a ver, uma cena de porta, nada a ver, uma cena, sabe? Eles fazem uma corte de retalhos que é totalmente desnecessária, e quando eles acham que o episódio não está muito bom, eles cortam tudo. Então, por exemplo, tudo. Tem aquele episódio da Paty da Glória, que a Glória chega na vila e a Chiquinha escreve pastel e ela fala, tá caro o bolo. Aquele episódio só existe cópia em português, porque ele tem muito chuvisco preto. E aquele chuvisco preto para a Televisa foi motivo de passar tesoura. Aquele episódio do Seu Madruga pintando a cadeira ali no pátio da vila, ele suja os lençóis da Dona Florinda, a Televisa cortou a parte inteira, não vende, só existe cópia em português, porque ela achou que a imagem está ruim. Esse episódio do Festival da Boa Vizinhança, eu também acredito que é pela imagem, porque se você comparar com as outras partes, a imagem dele é um pouquinho desbotada, e é isso, a Televisa passa a tesoura, corta tudo, ninguém entende nada. A gente que é fã faz 1000 teorias achando que pode ser outros motivos, né? Quando a gente for fazer a live do Chapolin, é até bom falar sobre isso, porque o Chapolin tem episódio que é censurado, e a gente não sabe se é censura, se é outra coisa.
A gente não entende. Tem um episódio que tem goteiras na casa do Seu Madruga. A gente não vê porque ele foi cortado. Tem um episódio que a Dona Clotilde, que as crianças acham que a Dona Clotilde transformou o Kiko em papagaio. E não tem acesso a ele porque ele deve ter defeitos técnicos. E o mais engraçado disso é porque é o seguinte, eu tava no Facebook em 2015, apareceu um cara, tipo assim, lá da Bolívia, ele falou assim, gente, eu tenho certeza que eu lembro de um episódio que o Kiko tem um papagaio e a Dona Clotilde transforma ele num papagaio. O pessoal debochando, tacando hate no cara, falando que ele tava doido. E existia, né? E existia. Tipo assim, passou 5 anos, aí descobriram que tinha uma outra versão, que era o papagaio do Jaiminho, e aí depois de muitos anos, acharam a sinopse do episódio. Que aí falava, o Kiko tem um papagaio e as crianças acham que a Dona Clotilde transformou ele em papagaio. Então, assim, o trabalho do fã... o meu trabalho é mínimo perto de outras pessoas. Tem um cara, ele chama Thomas Henrique. Lamentavelmente, ele faleceu sem assistir os episódios que o SBT tinha dublado nos anos 80, porque o SBT só exibiu depois de muito tempo. E, tipo, ele fez um trabalho tão bom de catalogar os episódios. Hoje, quem mantém essa lista é o Fórum Chaves, chama Lista CH. É uma coisa de doido. Eles têm ali a revista, teleguia, data tal, hora tal, tudo isso foi descoberta de fã. O fã foi atrás, pesquisou, registrou, comprou, gastou dinheiro. Tipo assim, os donos da obra não fazem nada. Não fazem isso, né? Não, e outra situação que me deixa pé da vida também é a seguinte, o Grupo Chespirito, ele tirou do sovaco que o Chaves foi criado em 1971. Mas todas as provas que os fãs reuniram marca que foi 1972. Relato do próprio Chespirito, revistas da época, jornais da época, vídeos gravados. E o Grupo Chespirito não prova. Ele fala, nós temos um roteiro aqui que tem essa data. E não é verdade, porque nem roteiro eles têm dos episódios. Quando eles foram fazer o Chaves animado, eles assistiram o episódio e reescreveram. Eles não têm nada. Eles têm uma coisa ou outra jogada. E a gente que é fã batalhando para tentar provar que a data é 72. 72. E eles falam, é 71. E o fã que às vezes é mais leigo ou não conhece, ele fala, eu vou acreditar em quem? Em quem é dono da obra, né? Eu vou acreditar no moleque lá do interior de Minas que tá falando que Chaves é 72? Não vou nada. Vou acreditar no cara lá, que é o filho do homem. Que a gente fala, o filho do homem. Vou acreditar nele. Puxa vida. Mas o fã às vezes faz coisa muito mais bem feita, porque ele é fã, ele quer descobrir, ele tem aquele apetite de ir atrás e descobrir, né? Coisas que fazem aí o nosso amigo Gabriel e tantas outras páginas aí que são muito bacanas. Infelizmente. O Jonatas do X-Pirotadas, pra mim, assim, ele é genial. O Igor Borges do Fórum Chaves. Não, o Igor Borges ele tem uma máquina na cabeça para ele poder lembrar de certas coisas. Tem o Alex, que é um amigo meu do Chile, do Mundo X-Pirito RGB. Tem muita gente que pesquisa a fundo, que sabe muito. Você fica assim, sem acreditar naquilo. Mas aí, Helder, a gente aprendeu hoje ou não aprendeu? Poxa. Eu ainda estou pensando nas músicas. Né? Pô, eu tô assim abismado, cara. Como é que pode? Não tem, nossa, a gente aprendeu demais, né? E, cara, já estamos esgotando o nosso horário também, né? A gente quer que a galera assista tudo. E, poxa vida, cara, faltou alguma coisa aí muito importante, ó, da gente falar, da gente colocar aqui em pauta? Ou Gabriel, você acha que também faltou? Vamos lá, Helder. Em se tratando de Chaves, sempre vai faltar. Vai, né? Sempre. É o que eu penso. Você pode fazer, sei lá, 5 episódios de Chaves. Quem sabe a gente faça mais Chaves, depois Chapolin. A gente vai conversar ainda. Eu sei que vai ser separado. A gente vai falar de Chapolin e tantas outras obras também. Usando do Gabriel um pouquinho, a gente pode fazer. A gente fez esse do Chaves, fizemos vamos fazer, né, um do Chapolin. E podemos fazer um daqueles episódios de outros personagens do X-Pirito, né? Tem aquele episódio, aquele personagem que ele é um ladrão, né? Verdade. Tem outros esquetes ali que dá para falar também. Aquelas eu confesso que eu sou meio leigo. Eu preciso.
Eu gosto do Dr. Chapatin, muito bacana. Isso me dá coisas, né? Mas o fato é que o Gabriel vai voltar aqui. E, Gabriel, você acha alguma coisa importante aí pra gente falar do universo de Chaves hoje que a gente deixou de falar? Claro que deixou de falar. Não tem como. De urgência, por enquanto, não, mas eu vou lembrar depois, eu vou anotando. O pessoal aí saber de alguma coisa que faltou, uma consideração, né? Manda aí nos comentários também. Nos comentários, velho. Manda no comentário, porque que nem é impossível. É assunto pra. Teve assunto técnico aqui, teve curiosidades que a gente não sabia, teve lembranças de episódios engraçados, teve a treta dos atores que a gente não sabia qual era o motivo real. Pô, muito bacana, cara. Eu estou muito contente com esse bate-papo aqui e só agradecer. Gabriel, fala aí sobre o seu trabalho, as suas páginas e o seu canal no YouTube. Então, é isso. O principal ali é a página no Instagram, turma.ch, @turma.ch. Você clica lá no link da bio, aí vai ter TikTok, tem um canal no YouTube também, se inscreve lá. Tem umas lives, eu vou ver se eu vou jogando mais live, corte de live lá também, para o pessoal poder assistir, né, com mais conforto, né? O YouTube dá essa possibilidade. Mas é isso, no Instagram lá tem corte de episódio, né? O pessoal ama assistir corte de episódio, mas também tem muita informação, tem muita foto rara. Toda quinta-feira eu compartilho uma chamada antiga do Chaves, aquela chamada de 2004, de 96, o pessoal às vezes quer ver produto antigo, capa de gibi. Então, tipo assim, lá tem tudo. Informação de uma novela, de um filme. A gente tenta, né? Todo dia eu tô lá postando demais. Falta tempo para falar até mais coisas na página. Imagina numa live, num bate-papo desse. Então, assim, é isso. Me sigam lá no Instagram também, @turma.ch, que a gente tá lá firme e forte lá. É isso aí, Helder. Agradecer esse convite aí, tô honrado, de verdade. Estava doido para fazer um bate-papo assim. Tinha um tempão que eu não participava desse tipo de formato. É muito bom, né, cara? Assim, eu me sinto assim na mesa de bar, com um papo super interessante. Isso é genial. E você me convida sempre que eu vou. É isso aí, o objetivo é esse, é o que o Helder falou aí. Você tá convidado a hora que você quiser ir, né, Helder? E o objetivo é esse mesmo, de como se fosse pessoas que têm gosto em comum se encontrassem e bater esse papo. Cara, só uma coisa antes de terminar, que isso é uma coisa de infância minha. Quando eu era criança, circulava um boato de que todos os atores do Chaves tinham morrido num acidente aéreo. Vocês também tiveram isso? Eu tinha isso quando eu era criança. Nossa, e eu ficava extremamente triste, que eu ficava assistindo e falei, poxa, já morreram todos. Pô, para uma criança. Isso aconteceu. Tipo assim, existem algumas versões. A gente fala, porque morreu alguém fantasiado e falaram. Eu não sei, mas enfim, esse boato seguiu com muita força em 89, que foi quando Chaves explodiu de audiência. Ele já era exibido desde 84, mas chegou 89, eles queriam muito um show do Chaves no Brasil. E teve, de fato, uma produtora, foi atrás do Chespirito, eles chegaram a ensaiar um show em português. A filha do professor Girafales deu aula de português para eles, que ela tem esse conhecimento. Só que aí, não sei, eu acho que o Roberto não quis fazer o show, porque eles queriam que eles só mexessem a boca e a dublagem portuguesa entrasse. E aí eles não gostaram muito. E aí, talvez, para falar, tipo assim, por que a turma do Chaves não veio no Brasil? Morreram todos. Parece que foi uma coisa assim que aconteceu, sabe? E aí aquilo foi se propagando. Mas não era isso, era falta de informação, né? Não tinha internet, não tinha nada disso. E foi uma pena, né, que o Brasil não teve um show do Chaves, né? Seria esquisito, né? Ver o Carlos Lagran fazendo Kiko. Não ia estar fazendo o Kiko, porque ele já tinha saído do elenco. O Seu Madruga também teria falecido, mas se o povo visse o Chespirito de Chaves, bem mais velho, com uma voz diferente, acho que o pessoal não ia gostar, não, mas eu acho que começou esse boato. Falou, todo mundo morreu, aquele é muito antigo. Eu acho que tentaram vender essa ideia, alguém, não sei. O Carlos Lagrange fala que foi a Globo. Não sei.
Eu quis destacar isso porque eu lembro disso quando eu era criança, sabe? Isso ganhou com muita força, com muita força. Isso daí eu também ouvi falar. É mais uma teoria da conspiração. Exatamente. Mas não, né? Cara, a gente sabe que é totalmente diferente. E é isso aí, Helder. Sensacional. Gabriel, muito obrigado. Já quero fazer o do Chapolin, porque se eu gosto de Chaves, Chapolin eu gosto pra caramba. Sabe? Quem é Thor com aquele Mjolnir dele perde o Chapolin com a marreta, não é ninguém. Entendeu? Cara, muito bom, Gabriel, muito bom mesmo. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, de verdade, gente. Foda, foi muito bom. Galera, valeu. Aí, se inscreva aí, entra lá no turma.ch aqui do Gabriel. Isso. Siga a gente aqui também, o Estante do Tex, o H-Colatras aqui. É claro, o nosso podcast que está cada vez melhor por causa dos seus convidados, porque nós aqui mesmo a gente não manja nada, só papinho aqui. São só dois curiosos com convidados aí que sabem tudo. Convidados, muito bacana. Obrigadão aí, até a próxima, um grande abraço. Valeu, tchau, gente.